Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que você vai assistir agora é o Café com Fabi, que ele foi gravado numa segunda-feira de 7h30 da manhã às 8, lá no meu canal do Instagram. Se você não conhece meu canal, acesse aqui embaixo, vai lá. Toda segunda-feira tem gravação ao vivo, mas claro, se você perdeu, você pode vir para cá, que ele vai estar sempre disponível para vocês aqui, combinado? Tenha uma semana iluminada. Tchau, pessoal. Como sempre, digo para começar essa live, porque ela fica gravada, tanto aqui no feed, mas depois também ela vai para o YouTube. E como eu sempre falo, bom dia para quem for de bom dia, boa tarde para quem for assistir essa live à tarde e boa noite para quem for assistir à noite. Então, vamos que vamos para mais essa live de hoje. Meus amores, vamos falar sobre... eu tenho estudado muito sobre dores emocionais. Vocês sabem que eu sou especialista em autossabotadores e uma das causas que faz, né, com que desperta a autossabotagem na gente, apesar dela estar aqui o tempo todo, nós temos todos os sabotadores, mas sim, são algumas dores emocionais, são feridas emocionais na realidade, que de alguma forma a gente trouxe isso da nossa infância, na nossa adolescência e sim também da idade adulta, como uma forma de escudo, né, de capa de proteção. Então nós temos a dor da rejeição, da humilhação, traição, injustiça, fracasso, e ela está aqui o tempo todo. Em algum momento da vida, infelizmente, nós iremos passear por todas essas dores. Claro que algumas pessoas passeiam por uma forma mais profunda, algo que realmente foi muito mais até perigoso, né, para ela no sentido de vida. Outras pessoas passam por isso, mas até relevam de forma mais tranquila, mas não importa qual a profundidade que eu falo, que é como se fosse uma piscina, né, uma praia, enfim. Não importa a profundidade, mas em algum momento... Bom dia, meu querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu mentor maravilhoso. Hoje estou falando de feridas emocionais. Então, não importa qual a profundidade que você está nessa dor, que você está entrando nesse mar, quando ela já encosta em você, de alguma forma, essa emoção, essa dor, ela vai doer em você. Então, eu sempre falo, dor, ela dói, não importa a gravidade. Agora, a gente precisa entender como lidar com essas feridas emocionais que, inevitavelmente, elas irão acontecer, para que nós, durante nossa vida, durante o nosso percurso aqui, nós possamos realmente trabalhar a nossa consciência de forma a nos ajudar e não a nos prejudicar. Então, quando nós temos algum tipo, eu vou falar um pouco de cada uma delas, mas eu gostaria muito que vocês tenham em mente o seguinte: por mais que doa o momento que a gente vai falar delas, mas eu gostaria muito que você tenha em mente o seguinte: cara, tudo bem, eu tenho essa clareza, né? Eu tenho essa consciência que ela está aqui. Como que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso me ajustar nesse processo melhor comigo, tendo essas dores emocionais? Claro, eu volto a repetir aqui é uma live, então aqui eu falo de forma muito en passant, eu não consigo me aprofundar, porque primeiro, cada caso é um caso, então isso não é resolvido aqui dentro de uma live de forma inconsequente. Então aqui eu estou falando, vou falar algumas dicas de como cuidar um pouco dessa dor, mas não leve isso como a coisa pro resto da vida, caso ela seja muito profunda. Procure realmente um profissional, a gente pode conversar, porque você tem muito realmente esse cuidado quando a gente fala de internet, que as pessoas veem algo na internet, já pega aquilo como verdade absoluta e age dessa forma, e de repente ela está se prejudicando, piorando algo que já está ali. Então, tenha muito cuidado, por favor, quando a gente fala sobre isso. Por isso que eu estou falando sobre essas dores emocionais que eu vou falar agora, e que elas sim estão ligadas ao nosso processo de emagrecimento. Eu vou falar de cada uma delas, vou dar aqui alguns exemplos de como a gente ajustar isso aqui dentro do nosso coração, mas não leve isso como só isso, tá? Então, precisa às vezes fazer um trabalho maior, ok? Então, vamos lá. Existe uma dor, a primeira delas é a dor da rejeição.
em algum momento a gente sente que alguém tomou o nosso lugar. A dor da rejeição, ela vem através da comparação. A comparação por si só, ela já é uma dor absurda. Se eu já paro aqui e me comparo com alguém, eu já estou me diminuindo. Percebe? E hoje em dia, nas redes sociais, isso está muito em evidência, muita evidência. Ai, o corpo da fulana, ai, o carro do ciclano, o relacionamento do Beltrano, como eu queria ter isso, como eu queria que o meu fosse assim. Automaticamente que você compara, você só se joga para baixo. Quantas oportunidades nós deixamos de lado, quantas coisas nós já deixamos por comparação, com medo. A comparação é uma dor de você não acreditar em ser quem você é. Quando você se sente rejeitada, você se sente inferior. Quando eu me sinto inferior, eu às vezes não dou aquele meu passo além para conseguir alguma coisa, para almejar algo, para ir lá à luta, sabe? A gente acaba se colocando como sempre em segundo, terceiro, quarto lugar. E aí a gente acaba desenvolvendo mecanismos de autossabotagem, tipo prestativo demais, para poder sempre ser a pessoa agradável, confiante em relação aos outros. A gente usa também o esquivo, que é aquele, deixa isso quieto, que a gente pode chamar até de escapista, que é, não vou mexer nisso, deixa isso aqui quieto, já sei que o outro é melhor mesmo, eu não quero entrar nessa briga, eu não quero me comprometer com isso, porque eu sei que não é pra mim. E essa dor da frustração, você acaba o quê? Sempre se maltratando, não confiando em quem você é, e isso causa uma dor muito grande e automaticamente você come para compensar. É muito importante a gente entender o que nós estamos fazendo. O que eu venho fazendo comigo no meu dia? Por que eu estou me comparando? Por que eu estou me rejeitando? Qual foi o momento que eu me senti rejeitada? Será se meus pais não gostaram de mim? Eles me rejeitavam porque de repente veio minha outra irmã? E aí eu fiquei como não mais como uma filha única? E eu me senti em algum momento rejeitada? Que pode ter acontecido. Tá, mas tudo bem, essa memória que você tem de lá atrás, o que a gente pode fazer agora? Porque também existe essa rejeição que ela, às vezes, ela é mais ela é mais subjetiva. A criança tem a percepção de que talvez ela tenha sido rejeitada, mas não foi. Ela não foi colocada de lado. Ela só teve mais um irmão, mais uma irmã. Ela saiu do posto, talvez, de filha única, porque veio um outro bebê, percebe? E isso causa muita dor na gente. Então a gente precisa entender isso. Outra coisa também, bom dia, Samira. Outra coisa também, eu falo isso muito dentro de mentoria de relacionamento. Não estou falando de traição. Estou falando de sentir rejeitado. Você tem um relacionamento, mas alguém termina com você. E tenha logo em seguida um outro relacionamento com uma outra pessoa. Você fala, tá vendo? Olha lá, eu fui rejeitada por fulano. Porque ele não me quis mais, ele não me ama mais, ele resolveu ter aquela mulher que é mais bonita do que eu. Você está se colocando num patamar muito inferior. Amor, nós não conseguimos controlar. Eu posso ter um relacionamento maravilhoso. Eu sou casada há 18 anos com meu marido. Eu amo meu marido. Mas ele não é preso a mim e eu não sou presa a ele. Não é aqui relacionamento aberto, tá, gente? Eu tô falando o seguinte. Mas se ele passar pela rua... Oi, Francilene. Bom dia, meu amor. Nós somos maravilhosas. Se de repente ele passar, conhecer uma pessoa, ele se encantar por essa pessoa... E ele vê que a nossa relação... não tem mais esse amor todo por alguma razão, porque ele pode se apaixonar, porque isso é incontrolável, a paixão, o amor. Se ele me trocar, eu vou me sentir num momento rejeitada no início? Talvez sim, lógico, claro, porque vai doer. Mas eu não posso levar isso pra vida, porque... Mas ele me trocou por ela, percebe? É porque acabou, puiu, foi embora, que as coisas passam, a vida sendo do jeito que ela é. Quando a gente acredita piamente
E começa, eu faço esse trabalho diário, tá, gente? Eu não tô falando para vocês que isso é fácil, não. Mas eu preciso entender, todas nós precisamos entender o seguinte, a vida é feita, ela é do jeito que ela é. Eu não sei se eu vou morrer velhinha do lado do Jado, eu adoraria. Mas se isso não acontecer, eu vou ser rejeitada? Sabe, seus 17, 18 anos foram jogados fora, foram uma farsa? Não. Nós vivemos intensamente todos esses anos. Mas será que tudo é eterno? Eu acho que não. É eterno enquanto dure? Sim. Vai ser eterno até a gente morrer? Talvez. Percebe? Quando a gente começa a ter essa clareza, nós começamos a tornar a coisa mais leve. Então percebe realmente se você anda se comparando, se você anda também se rejeitando, se colocando em patamares inferiores para agradar mais as outras pessoas, ok? Outra também dor emocional que nós causamos, quer dizer, que acontece na vida da gente, que também é inevitável em algum momento da vida, é a dor da humilhação. E essa é uma dor que eu vivi muito na época de adolescência, e eu aprendi a lidar com isso, e eu descobri há pouco tempo que ela ainda não estava curada. Olha que incrível, já falei até sobre uma live aqui sobre isso, nessa eu não vou me aprofundar tanto nessa história, mas quando eu era chamada de gorda, golden boy, na época do colégio, tudo, e eu ainda tinha guardado um pouco essa dor aqui, eu vim descobrir há pouco tempo, por isso que eu falo, o autoconhecimento ele é constante. Eu ainda estou limpando coisas aqui dentro, a gente limpa ainda coisas. E a dor da humilhação é você ser mostrado na sua vulnerabilidade. Por que você se sente humilhada? Porque aconteceu algo em público que teve seu início, seu meio e seu fim. Algo aconteceu diante de uma plateia, diante de pessoas que foi posto de alguma forma a sua vulnerabilidade ali, para todo mundo ver. E aí você se sente o quê? Humilhada. Só que mesmo esse momento, ele tendo início, meio e fim, mas ele reverbera durante muito tempo na nossa vida, durante anos até. E com isso, o que acontece? A gente acaba criando, muitas vezes, uma capa protetora, que eu falo que são amortecedores, a gente acaba criando um amortecedor de autodestrutivo. Como assim? Eu vou te falar porque eu fazia isso, por isso que eu falo isso com muita propriedade. Antes de qualquer coisa, o meu problema era com a matemática, era com as exatas também. Então, tudo que eu já precisava de matemática, de exata, de conta, eu já chegava para a pessoa e falava assim, essa coisa eu não sei fazer não, eu sou burra para essas coisas, e faz você resolve. Isso é uma ação autodestrutiva. Como é que eu falo para mim que eu sou burra? Não, eu não sou burra. Eu não entendo desse assunto, eu não sou obrigada a entender de todos os assuntos. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu tenho competência nessa área. Puxa, que bom, isso aqui eu entendo, vamos conversar. Isso aqui eu não entendo, então eu posso passar para pessoas que entendam disso de forma perfeitamente, de forma tranquila. E eu não vou me sentir burra por causa disso. Quando eu começo, então, a parar de me colocar como um movimento realmente autodestrutivo, eu começo a reconhecer o meu valor. Olha aqui a chave da virada. Eu não sou obrigada a saber tudo. Claro que eu posso estudar para saber um pouquinho mais de algumas outras coisas. Óbvio, claro, a gente está aqui para evoluir. Mas quando eu começo a ter esse trabalho comigo autodestrutivo, você se joga para baixo cada vez mais, você se humilha cada vez mais. E toda vez que a gente faz isso, a gente o quê? Come para compensar. Então preste atenção, vê se você não anda aí de alguma forma se humilhando ou tendo movimentos e pensamentos autodestrutivos, que são as crenças limitadoras. São as crenças, são as coisas que você vem falando para você de modo feio. Olha isso com carinho. A outra dor é a traição. Outra ferida emocional muito grande, sim, é a traição. O que vem a ser a traição? Eu deposito em você uma confiança. Eu deposito, vamos lá. O que é uma quebra, né? O que é uma quebra de traição? Uma quebra de expectativa. Poxa, eu tenho aqui a Elisa, meu amor! Bom dia, que saudade! Eu tenho aqui a Elisa.
eu deposito na Elisa alguma confiança, um segredo. Eu tenho um segredo com a Elisa. Então, o que eu fiz? Eu depositei nela uma confiança. Aí depois eu vou e descubro que várias outras pessoas estão sabendo desse segredo que só a Elisa sabia. Isso você se sente traída. É uma quebra de confiança. Bom dia, Gisele! Tudo bem, meu amor? Bom dia. Isso é uma quebra de confiança. Você depositar em alguém uma expectativa, um segredo, algo, e a pessoa quebra isso. Então você sente o quê? Traída. E ao me sentir traída, a gente se sente muito mal. A gente se sente como se fosse um caco. Fala assim, caramba, que coisa horrível. Por que isso aconteceu? E aí, automaticamente, nós acabamos o quê? Sabe aquela cena? Essa cena é clássica em filmes americanos. Principalmente quando é fim de relacionamento, né? A traição do relacionamento. Você pega aquele pote de sorvete, liga a televisão, começa a pôr aquela música mais de fossa possível e come aquele pote de sorvete. Porque você está se sentindo traída, você se sente mal. Só que quantas vezes nós nos traímos? Quantas vezes você chega para você e fala, puxa, essa semana eu vou fazer um negócio legal comigo, eu vou me alimentar melhor, eu vou mexer o meu corpinho, eu vou beber a minha quantidade correta de água, eu vou mastigar devagar. Você está depositando confiança em você. Você olha para o espelho e fala, não, essa semana vai, mas chega na terça-feira, quarta-feira, qualquer coisa extra que aconteça, você vai lá e desconta em alguma coisa, você quebra a sua confiança em você. Por isso que muitas pessoas chegam para mim e falam, foi até uma pergunta do final de semana, quais são os sabotadores? Porque eu nunca consigo andar para frente. Às vezes os sabotadores é um só, é você quebrar a expectativa, a confiança que você tem em você toda vez que você diz que vai começar e não cumpre. Sabe aquela coisa que a gente falava antigamente, o aperto de mão antigamente, a palavra era o maior bem que para mim também é até hoje que o ser humano pode ter. Eu tenho a minha palavra com você. Aí quando você tem a sua palavra com você, você quebra. E aí todas as vezes você se decepciona com você. Você se sente que é uma pessoa traíra. Traíra mesmo. Cara, eu sou traíra comigo. Eu me traio o tempo todo. Eu não sou honesta comigo. Porque você não consegue seguir o que você vem propondo. E aí você potencializa cada vez mais a sua dor emocional. E aí volta para aquela cena clássica do cinema que eu sempre falo, sentada diante da TV com um pote de sorvete, chorando com música de fossa. Bom dia, Raquel, querida, bom dia. Hoje nós estamos falando sobre dores emocionais. E tem também a dor da injustiça. O que é uma pessoa injusta? O que é um sentimento de injustiça? É como se de repente quebrasse. Nós existimos. Por que o símbolo da justiça ela é uma balança? Por que isso? Porque ela não pode ter lado. A justiça ela precisa funcionar para todos da mesma forma, sem classe social, sem cunho religioso, sem raça, credo, cor, opção sexual, nada. A balança tem que ser igual e justa para todos. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Quando a gente se sente injusta? Como que funciona isso? A gente se sente injusta quando se a nossa voz fosse tirada, como se nosso dever, né? Nosso dever não, né? A nossa voz mesmo, como se alguém quebrasse também essa confiança e assim, eu perdesse aquela coisa de caramba, mas isso aqui é um direito meu, eu não tenho mais isso, como assim? Não, peraí, isso não pode acontecer. E aí você se sente uma pessoa dura, porque todas as vezes que eu me sinto injusta, não que eu me sinta injusta, injustiçada, perdão. Todas as vezes que eu me sinto injustiçada, o que a gente vai querer fazer? Ferro e fogo, muitas vezes. Pagar na mesma moeda. Ser uma pessoa mais rígida. Então isso aqui é a letra fria da lei, é preto e branco. Não existe contexto, só existe certo e errado. A gente se torna uma pessoa extremamente rígida. Olha o sabotador alto aqui falando com você, que é o hiperracional. Uma pessoa que não se torna mais flexível porque acha que tudo
ela vai achar que o resto da vida ela vai ser injustiçada. Quem nunca quis se sentir injustiçado alguma vez? Eu já, várias vezes. E dá vontade de você pagar na mesma moeda, eu sei que dá. Só que não. Negativo. Deixa isso quieto. Eu acho que, com certeza, a Fabiana, e eu já fui injusta com algumas pessoas, eu tenho certeza também, gente, tudo isso aqui que a gente está falando, tudo isso aqui nós já passamos, vamos passar, ainda passamos, e de alguma forma também, inconscientemente, nós já fizemos com alguém, tá? Nós não somos santos. Ninguém aqui é. De repente, alguém já se sentiu injustiçado por coisa que você fez, por coisa que eu fiz. Alguém já se sentiu traído por uma atitude sua e minha. Alguém já se sentiu humilhado, de repente, por alguma coisa que você falou e a pessoa ali, naquele momento, ela estava vulnerável e ela se sentiu humilhada. Só que tem pessoas que falam, outras que não falam, e a gente, de repente, a vida que segue, a gente nem percebeu. Que humilhou, que rejeitou, que traiu. O trair a gente mais ou menos sabe, né? Com certeza. Você fala assim, ai caramba, fiz besteira. E tudo bem, e vamos lá, nós estamos aqui, nós estamos para evoluir. Então, assim, perceba isso. E por último, nós temos a dor do fracasso. E essa dor do fracasso, ela é uma das maiores dores que tem, principalmente quando somos nós fazendo aqui, ó. A dor do fracasso é uma dor da frustração. E essa dor eu vejo todas as meninas que chegam para a mentoria, elas já vêm frustradas, já falam, Fabiana, eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz todas as dietas, já tomei todos os remédios, já fui a psiquiatra, já tomei isso, tomei aquilo, emagrecia, mas voltava a engordar. Ai, para mim não tem jeito, eu sou um fracasso. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu já ouvi isso de vocês? Quantas e quantas vezes eu também já falei isso para mim? Várias vezes. Porque a vida, ela é feita de expectativas. Olha que coisa boa, a gente sempre tem uma expectativa de algo melhorar, de coisas vir boas acontecerem, não é verdade? A vida é isso, a expectativa é que gera na gente uma vontade de prosseguir. Mas quando eu quebro essa expectativa, vem o fracasso. Então, o que é o fracasso? O fracasso, ele é o contrário do sucesso, porque a expectativa é algo de sucesso lá na frente. Aí eu tenho expectativa de emagrecer, então esse é um sucesso na minha vida porque eu vou ser feliz. Tem muitas de vocês que falam isso pra mim. Quero emagrecer para ser feliz. Tá? Isso é uma coisa que eu trabalho muito, porque a felicidade precisa vir antes do emagrecimento. Mas eu não estou falando sobre isso aqui agora, mas eu gosto de pontuar. A felicidade não pode jamais estar atrelada ao emagrecimento. Primeiro precisa vir a felicidade, aí depois, minha amiga, vem o emagrecimento de forma fácil. Mas vamos lá. Quando eu tenho essa expectativa do emagrecer, a expectativa de alguma coisa, ali eu estou depositando o quê? A minha felicidade do lado de fora. Eu não estou vendo a minha felicidade aqui dentro. Mas só quando eu conseguir aquilo dali, eu vou ser feliz. E quando você quebra isso, quando você não consegue, você se sente fracassada. E, gente, uma das piores dores que tem. Todas são muito ruins, mas o fracasso também é uma das piores dores que tem. Você se sente incapaz. E aí eu pergunto, uma das perguntas que eu gosto sempre de fazer quando você começa a ter expectativas boas, você está agindo de congruência com o que você quer, com a sua expectativa? Porque vocês chegam aqui para mim muitas vezes, falam que já fizeram de tudo, mas voltaram a engordar. Mas por que voltaram a engordar? Vocês estão agindo com congruência com as suas emoções, com os seus porquês? Ou porque você só está procurando uma felicidade no emagrecimento? Quando eu procuro uma felicidade fora do emagrecimento, quando eu começo a colocar uma expectativa real aqui dentro, para trabalhar primeiro o meu autoconhecimento, trabalhar primeiro aqui a minha volta para casa, e aí eu começo a andar de forma congruente com o que eu quero. Aí, amiga, você voa. Voa fácil. Porque você parou de colocar o emagrecimento. Porque quanto mais eu penso naquilo, mais difícil fica, mais
cansativo fica. Não é que eu preciso esquecer que eu preciso emagrecer, não é isso. Mas eu não posso ficar pegando o emagrecimento como se ele fosse a salvação da minha vida. Eu emagrecendo, eu vou conseguir trocar de emprego, eu vou ser feliz, eu vou ter um relacionamento melhor, eu vou ter isso. Não, não. Quando eu voltar para casa, quando eu me amar, quando eu trabalhar as minhas dores emocionais, a minha rejeição, a minha humilhação, a minha traição, a minha injustiça, meus fracassos, quando eu trabalhar tudo isso aqui, quando eu trabalhar todos os meus sabotadores, aí sim, o emagrecimento vem, o relacionamento melhora, a minha promoção no emprego até vem, eu consigo empreender, eu consigo fazer outras coisas. Por quê? Porque eu cuidei daqui de dentro primeiro. Por isso que eu falo que o emagrecimento é a ponta do iceberg. Então hoje eu quis trazer para essa live essa clareza dessas dores emocionais. Que sim, elas precisam ser tratadas, curadas, olhadas. E a primeira coisa, a primeira ação que eu falei que eu ia falar sobre isso aqui no final da live é: comece a perceber o seu valor. Qual é o valor que você vem dando para você? O que você vem dizendo para você diariamente? O que você precisa parar para ouvir o que você está falando? Quais são essas crenças que você vem ouvindo e você acata? Ou pior, você nem ouve, você simplesmente só faz. Nós precisamos conhecer e reconhecer o nosso valor. É só dessa forma que a gente começa a entender. E para finalizar, perdoe-se. Perdoe-se. O auto-perdão é libertador. Você se perdoar é você se desconectar da dor. O fato, o evento não vai deixar de existir. Eu só não vou estar mais ligado a esse evento na dor. O dia que a gente descobre e aceita que nós somos seres duais, que nós somos capazes de fazer coisas incríveis, mas também coisas terríveis, eu começo a entender que, caramba, eu vou me perdoar. Eu me perdoo. O que eu aprendi com aquilo? Você não vai deixar de ter o aprendizado da situação. Mas você vai parar de ter a dor que toda vez você sente quando você lembra do evento. Olha só, o cérebro, ele não distingue o que é real de imaginário. Eu vou dar aqui um exemplo clássico. Filme de terror. Você senta para assistir um filme de terror. Você conscientemente, racionalmente, você está na sua casa, na sua poltrona, de forma super, hiper segura, dentro de um prédio, dentro de uma casa, dentro de um condomínio, enfim, com seus filhos, com seu marido, com a casa cheia, ou até mesmo sozinha. Mas você está num ambiente totalmente seguro. Mas você põe um filme de terror. Não gera um medo, um pavor. Mas aquilo é mentira. Não é mentira? Aquilo ali é mentira, é um filme. Não, mas você tem esse medo, porque o seu cérebro, ele não está percebendo que aquilo dali é mentira. Para ele aquilo está acontecendo. E aí você tem medo, você se assusta, você fica... E às vezes quando você desliga a televisão e vai dormir, você ainda fica com aquele medo. Então o cérebro não distingue. Fato. Então todas as vezes que eu não cuido do meu perdão, do meu auto-perdão, então todas as vezes que eu vou lá acessar aquela dor, aquela emoção negativa vem, por isso que dói. Então o que eu preciso fazer? Me desconectar dessa dor. Me perdoar. Porque quando eu me perdoo, eu não vou esquecer o fato, e esse fato vai me gerar aprendizado, porque eu transformo isso num aprendizado e eu desconecto daquela dor. Quando eu me desconecto daquela dor, ai, que alívio. Amor, que alívio, que alívio. Percebe a diferença?
Eu só preciso me desconectar da dor. Eu preciso me conectar no amor. É isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui nessa live. E uma das formas que ajuda muito é o quê? Respirando, parando, se ouvindo. Claro, sim, se conhecendo. Por isso que eu falo a importância de repente passar pela mentoria, de trabalhar o autoconhecimento. E está na hora, de uma vez por todas, da gente achar que o emagrecimento é a solução dos nossos problemas. Não, não é. Não é. O emagrecimento não é a solução dos seus problemas. Porque se fosse, todas as vezes que você emagreceu, você teria ficado magra. Não foi assim comigo? Por que eu engordava todas as vezes? Porque eu achava que também que o emagrecimento fosse a solução dos meus problemas. Mas não. O emagrecimento, ele só é a ponta do iceberg dos meus problemas. Pense nisso com carinho, ok? E sim, claro, põe a mão no coração. Faça aquelas 3 respirações assim, para você ter a consciência da sua segunda-feira, do seu dia. Desejo para você um dia abençoado, um dia cheio de luz. Fale seu nome, diga, ai, que seu dia seja iluminado, seja cheio de amor. Diga para você que a partir de agora você vai sim começar a trabalhar o seu valor. Peça para a sua intuição mostrar o seu valor. Aceite. Traga amor para você, para o seu coração, para o seu peito, para o seu dia, para a sua semana. Respira. Sinta seu coração e sua respiração. Diga a importância que tem você na sua vida. Eu sou importante para mim. Eu decido me valorizar. Eu escolho me amar. E eu estou aqui por você. Diga isso para você. Respira. E volte devagar. É isso. Comece a praticar isso diariamente. Pequenos momentos durante o seu dia. Põe a mão e faça isso. Faça isso por você. Você é a pessoa mais importante do mundo, do planeta, do infinito. E olha que nós somos isso aqui, nesse mundão de tudo, de meu Deus. Mas isso aqui, pequititinho, tem uma luz incrível, que é a sua luz. Acredite em você. Volta para casa. Volta para você. Ok? Obrigada. Obrigada, Raquel. Que bom, fico feliz de saber que eu trago paz para vocês, de verdade. Contem comigo, tá? Um beijo enorme, eu desejo uma semana iluminada para vocês. Um beijo. Ai, que delícia, respira. Então, pratique isso constantemente. Vai ser maravilhoso, eu te garanto, vai ser muito bom. Então, gente, um beijo enorme e até o próximo Café com Fabi. Gratidão. Um beijo. Tchau.